Existe algo curioso acontecendo com homens que estão utilizando Mounjaro, Tirzepatida, Ozempic. Muitos deles estão observando a testosterona subir mesmo na ausência do uso de medicamentos ou algum hormônio. Ou seja, de maneira relativamente natural, podemos dizer assim. E existe uma base fisiológica por trás disso acontecer. E eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Tanto a base relacionada à parte do medicamento, será que a medicação realmente aumenta essa testosterona? E a parte metabólica também, a importância de você entender todo o mecanismo para que você consiga realmente buscar um tratamento adequado para você, se você está sofrendo desse tipo de coisa, ou então, se você imagina que tem a testosterona baixa por algum motivo, e o principal deles, mencionado aqui nesse vídeo, vai ser o sobrepeso e obesidade. E se por um acaso você é uma mulher que acabou caindo nesse vídeo também, não deixe de assistir, porque talvez o seu filho possa ter sobrepeso e obesidade, o seu marido possa ter sobrepeso e obesidade, o seu pai possa ter sobrepeso e obesidade, e você pode encaminhar esse vídeo para eles para transformar a vida deles ou então para trazer um pouquinho mais de conhecimento. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo sem saber o porquê. E ter o porquê facilita demais na hora de você ir atrás e buscar ajuda. Antes de eu iniciar esse vídeo, então, eu preciso me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente pacientes que desejam realizar o emagrecimento, o tratamento da obesidade ou até performance, aumento de performance esportiva. Então vamos ao vídeo. Pessoal, será que a medicação aumenta a testosterona? O que está acontecendo com esse pessoal que está usando medicamento e está vendo a testosterona aumentar? Primeiramente, vamos falar de sobrepeso e obesidade, pessoal. Todas as vezes que você tem um quadro de obesidade ou de sobrepeso, várias coisas começam a acontecer no seu corpo. Várias vias inflamatórias começam a ser criadas e um mecanismo principal que acontece é que a gordura, pessoal, principalmente não só a gordura subcutânea que está acumulada aqui no nosso corpo, mas a gordura visceral, a que se acumula dentro da região do abdômen, além dela além dela liberar substâncias inflamatórias como IL-6, TNF-alfa e vários sinalizadores inflamatórios, ela faz uma coisa muito importante. Ela tem uma enzima dentro dela que se chama aromatase. O nome você não precisa saber, mas é importante você ter o conhecimento de que a enzima aromatase é responsável por pegar a testosterona produzida pelo seu corpo e transformar em outro hormônio chamado estradiol. Ou seja, naturalmente o processo de transformação acontece. Mas se o indivíduo tem um acúmulo aumentado de gordura, essa conversão passa a acontecer ou pode acontecer de maneira exacerbada. Se acontece de maneira exacerbada, a grande analogia é o seguinte, pessoal. Você pode ter um balde no qual você coloca ali testosterona ali dentro. Então imaginem, por exemplo, essa garrafinha e para você ter a testosterona normal, ela precisa ter a testosterona aqui em cima, tá? Então isso seria a testosterona normal. Mas se essa garrafa tivesse vários furos, você ia colocar a testosterona aqui dentro, só que com o tempo ela já ia acabar caindo. Um mecanismo parecido acaba acontecendo com homens que têm acúmulo maior ou obesidade. Por quê? Acúmulo maior de gordura. Por quê? Você passa o que nós chamamos de aromatizar um pouco mais. Ou seja, você passa a transformar sua testosterona em outros hormônios. Isso por si só é um dos motivos que pode justificar e que justifica a redução de testosterona em homens. Além disso, essas vias inflamatórias por conta da gordura também podem afetar hipotálamo, regiões do nosso cérebro que sinalizam hormônios como hormônio luteinizante, folículo estimulante, que é o LH-FSH, que vão ali sinalizar o cérebro mandando sinal para o nosso testículo para produzir testosterona. Então o que acontece? Todo o ciclo de produção natural de testosterona pode ser afetado, tanto a nível de cérebro enviando sinal, por vias inflamatórias que acabam atrapalhando esse eixo, né, que nós chamamos, como também o testículo produzir a testosterona, mas, como a gente falou, a pessoa está com o balde furado. E aí o que acontece? Quando essa pessoa, esse homem, passa pelo processo de emagrecimento, qual que é a principal coisa que acontece de uma pessoa que emagrece? Ela começa a perder peso. E se ela perde peso de gordura, se ela perde peso de maneira correta e preserva a massa muscular dela, o que começa a acontecer? O corpo começa a
desinflamar, digamos assim. Além disso, o processo de aromatização, que a gente falou de conversão de testosterona, é como se eu tivesse 10 furinhos, se eu tivesse acima do peso. Mas, conforme eu vou perdendo peso, eu vou tampando alguns desses buracos. E aí, o que, que acontece? Vaza menos testosterona. O paciente começa a preservar mais a testosterona dele, sem precisar necessariamente produzir mais. O corpo ele produz e o que é produzido realmente é utilizado. E aí a testosterona passa a ficar em níveis adequados. Quando ela está em níveis adequados, esse paciente tem melhor disposição, melhora da libido, mais vontade de fazer as coisas, maior possibilidade de construir massa muscular, principalmente se esse paciente está treinando. Esse paciente treinando queima mais gordura. Então nós saímos de um ciclo em que existia ali uma coisa piorando a outra, né? Então esse paciente acima do peso, estando acima do peso, convertendo mais testosterona em outros hormônios, tendo mais gordura, ele fica com o corpo um pouquinho mais inflamado, uma inflamação de baixo grau que nós chamamos em pacientes que têm obesidade. Essa inflamação de baixo grau por si só atrapalha todo esse mecanismo de produção de testosterona. Esse paciente passa a dormir, inclusive, com uma qualidade pior, porque ele pode roncar, ele pode desenvolver a apneia do sono por conta da obesidade. A obesidade isoladamente pode atrapalhar esse sono. Se esse paciente dorme mal, a testosterona também tende a cair, por outros motivos relacionados à elevação de cortisol, estresse e tudo mais. Se esse paciente tem a testosterona pelo sono pior, quando ele acorda, ele tem vontade zero de fazer as coisas. Ele tem vontade zero de treinar, ele tem vontade, ele só vai trabalhar porque tem boleto para pagar, porque se não tivesse também não ia. Então, a libido dele fica muito ruim. Ele começa a perder a vontade de fazer as coisas. Ou quando ele faz com muito esforço. Ou com um esforço maior, pelo menos, que ele faria se ele estivesse em uma condição com uma quantidade menor de gordura. Isso acaba acontecendo, pessoal. Então é extremamente importante de identificar e saber tratar. E aí, quando esse paciente começa a perder peso, como nós falamos, ele começa a converter menos testosterona. Se ele está roncando, às vezes ele passa a roncar menos. Se ele tem uma apneia, ele pode melhorar essa apneia. E aí, ele dormindo melhor, ele acorda mais exposto. Se ele dorme melhor, ele produz mais testosterona. Se ele passa a ter mais disposição, ele tem coragem de ir para a academia treinar força e desenvolver massa muscular. Se ele desenvolve massa muscular e treina força, a testosterona dele tende a aumentar, porque o treino de força associado ao ganho de massa muscular tende a aumentar a massa muscular, tende a aumentar a testosterona também. Então você percebe que tudo que foi falado até então nesse vídeo, e eu ainda vou apresentar essa parte da medicação, envolve a questão do emagrecimento. Então isso por si só nós entendemos a fisiologia por trás da redução ou do aumento de testosterona baseado na composição corporal. Obviamente que tem milhares de outros fatores, mas como o vídeo é direcionado para questões relacionadas ao emagrecimento e obesidade, uma das partes fisiológicas que afetam esse tipo de coisa é isso que eu acabei de explicar para vocês. E para não me perder, como sempre, em todos os meus vídeos, quem já acompanha os vídeos do canal, eu tô aqui com o meu checklist para falar. Então já falamos da aromatização, inflamação, a própria resistência à insulina, pessoal. Quando você está acima do peso, você pode desenvolver resistência à insulina. O seu corpo fica com uma maior dificuldade de usar, inclusive, os nutrientes. Se ele ficar com dificuldade de usar nutrientes como açúcar e gerar energia, o músculo precisa de energia. Você perde massa muscular. Perdendo a massa muscular ou dificultando esse processo de ganho, menor testosterona e assim sucessivamente. Eu acho que já deu para entender o impacto que tem, pessoal, a obesidade nessa função testicular, nessa função de produção de testosterona. E hoje é super comum. Quem aqui, eu duvido que vocês já não tenham ouvido alguém falar que talvez esteja com a testosterona baixa, precise de um tratamento e tudo mais, mas essa pessoa às vezes está com sobrepeso, obesidade, talvez ela esteja sedentária, talvez ela esteja dormindo mal, se alimentando mal, fazendo tudo de errado. E aí vocês entendem por que isso pode acontecer então? Por que a testosterona pode estar baixa? Dormindo mal? Pergunta para aquelas pessoas que têm trabalho noturno, principalmente. A testosterona fica baixíssima, pessoal. Então, toda essa parte de comportamento e estilo de vida acaba impactando diretamente na produção de testosterona masculina, tá? Então, vamos falar agora do papel do GLP-1, o papel da medicação.
Então, pessoal, o que a gente tem hoje de trabalhos? Ó, tem inclusive um trabalho aqui que eu deixei selecionado, que é esse aqui, de 2025, certo? 2025, atual. Esse aqui, ele fala sobre a tirzepatida. Eles pegaram homens adultos, fizeram a intervenção da medicação e olha que legal. A intervenção do exercício foi uma caminhada, não foi nada assim muito diferente. E esses pacientes perderam peso. O que notou-se? Melhora de padrões de testosterona e de hormônios que sinalizam essa parte, LH, FSH, por exemplo. Então, mas existem outros estudos também, antes inclusive da invenção, digamos assim, das canetinhas, que mostravam que a redução de peso melhorava alguns parâmetros metabólicos relacionados também à testosterona. Então, quando a gente fala das medicações, não é, pessoal, porque a tirzepatida, porque o Mounjaro, porque a semaglutida aumenta a testosterona, mas sim tratar a obesidade. Pessoal, gravem isso. Tratar a obesidade melhorou questões relacionadas ao hipogonadismo, à falta de testosterona em muitos homens. Óbvio que não é para todo mundo, algumas pessoas não é exatamente essa causa. Pode ter uma varicocele, pode ter várias outras causas relacionadas a essa questão da testosterona. Mas o que a gente observa é que a grande maioria, mais de 50% das pessoas que a gente observa com uma testosterona baixa associada à obesidade, quando a gente corrige a obesidade, quando a gente baixa o peso desse paciente, a gente também tende a melhorar a testosterona. Muitos deles reestabelecendo, voltando a níveis normais de testosterona. Então, olha que legal. O papel da medicação. A boca vai secando durante o vídeo. O papel da medicação, pessoal, não envolve, então, necessariamente algum mecanismo que o Mounjaro ou o Ozempic, a semaglutida, a tirzepatida, por exemplo, vão lá no testículo ou alteram alguma parte hormonal para estimular uma produção maior. O papel dessas substâncias, até que se prove o contrário, ou até que se mostrem mais estudos, mas até hoje o que se observou foi que você desinflama o seu corpo, você melhora a sua resistência à insulina, você auxilia na redução de gordura, principalmente gordura visceral, gordura que se acumula dentro do abdômen, deixa aquele abdômen mais globoso, aquele abdômen arredondado. O pessoal chama de barriga de chope, sabe? Brincando, né, didaticamente, o pessoal chama disso. Então, no dia a dia, o pessoal, minha barriga de chope. Então, a medicação ajuda a mobilizar a gordura visceral, melhora a resistência à insulina. E aí, automaticamente, esse paciente tratando a obesidade adequadamente, ele passa a melhorar a testosterona dele. E é justamente o que esse trabalho que eu acabei colocando aqui demonstra. Então, ele observou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tá? Então, e falando de medicação, pessoal, eu criei também um material que eu deixei até aqui ao lado, que se chama Mounjaro 360. Por que eu fiz esse material? Baseado nas dúvidas de vocês, no pessoal aqui do canal, eu fiz esse material explicando várias coisas, como por onde deve começar, os princípios, como as melhores atitudes para preservar a massa muscular, as melhores atitudes para maximizar a perda de gordura. Então, é assim, não é uma prescrição, mas a prescrição você vai ter do seu médico. Mas a partir do momento que você realizar o tratamento usando um desses medicamentos, você também precisa ter a sua parte muito bem feita, porque a medicação é metade do tratamento. Eu acabei de falar para vocês que a redução de peso ela acontece, mas você precisa preservar a massa muscular, você precisa entender o que é esperado de você, quais são os alimentos, os melhores alimentos que você deve consumir, como que você cria algumas receitinhas ali proteicas, tudo isso eu coloquei no material, porque são as principais dúvidas que as pessoas acabam errando da parte de comportamento, da parte do o que eu devo fazer durante esse tratamento, que é praticamente 50%, né, pessoal? Então, é disso que se refere esse material, você pode acessar ele na descrição aqui embaixo, ou eu sempre deixo no comentário fixado, tá bom, pessoal? Mas voltando, falamos ali no vídeo, né? Então, o ponto de vista clínico importante, que hoje se debate muito essa questão da testosterona, e hoje nós sabemos que mais de 50% da população, e isso inclui os homens, estão com sobrepeso e obesidade. Praticamente 30% desses homens têm obesidade. Então, de cada 3 homens, praticamente 2 vão estar ou com sobrepeso ou com obesidade.
Percebe que estatisticamente isso é um número enorme, mais de 50%. E aí começam a surgir aquelas questões. Ah, minha testosterona está baixa, fadiga, cansaço, sono ruim, sedentarismo. E muitas vezes a pessoa ela fica procurando algum remédio, procurando algum suplemento, procurando, gastando o dinheiro dela, investindo em coisas que às vezes até ajudam, pessoal. Tem alguns suplementos que podem ajudar, tem alguns medicamentos que a gente vai realizar ali esse tratamento, mas a grande maioria deles não resolve o problema. Eles tratam o sintoma. Então, o que é tratar o sintoma? Estou com dor de cabeça. Eu pego uma dipirona e tomo para dor de cabeça, um analgésico, uma medicação para dor de cabeça. A minha dor de cabeça passa. Mas eu não entendi por que eu estou com dor de cabeça. Então, muitas vezes o suplemento quase não faz tanta diferença, pessoal, mas tem medicamentos, se trata de clomifeno, a própria testosterona injetável, testosterona em gel e várias coisas assim, elas vão tratar esse sintoma desse paciente. Mas por que ele está com a testosterona baixa? Será que é uma causa funcional? Será que é uma causa comportamental? Será que é uma causa de composição corporal? E se for, olha que legal, imagine você poder tratar, melhorar o seu estilo de vida, perder peso, ver a sua testosterona melhorar, ver a sua qualidade de vida melhorar, ver você eliminando esses diversos sintomas que a testosterona baixa pode causar de uma forma natural, ou com auxílio que seja de um medicamento, mas que vai te levar a realmente corrigir a causa, que muitas vezes é a obesidade. Então, pessoal, isso é extremamente importante para vocês não ficarem achando que 6 meses de tratamento de testosterona vai resolver seu problema e você não se preocupar com o seu peso, com o seu treino, com a sua alimentação, com o seu sono, com o seu estilo de vida. Porque isso não vai resolver. Você vai tratar a causa. Você vai tratar o sintoma e não a causa. Tá? Então a causa foi muito bem estabelecida e falada nesse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, mandem aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo com alguém que precisa saber sobre essas questões relacionadas à testosterona, sobre os tratamentos, sobre a importância de emagrecer e tratar a obesidade para corrigir para vários homens. Pessoal, não é para todo mundo, mas muitos homens podem se beneficiar dessa situação. E a gente vê na prática clínica que a grande maioria está com a testosterona baixa, com sintomas de testosterona baixa, justamente por conta de um sobrepeso e obesidade. Sedentarismo, estilo de vida ruim, tá? Então não deixe de curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas. Comecem a me seguir para vocês terem mais conteúdos relacionados como esse. Compartilhe esse vídeo com alguém que vocês acham que faz sentido compartilhar. E se tiver o carinho, comenta aqui embaixo para entender quais são as dúvidas, o que você achou, se você já passou por isso, se você já tratou isso dessa forma e teve sucesso. Comenta aqui embaixo, o pessoal vê lá o seu relato. O pessoal vê que é possível realmente, não só o especialista falando, mas as pessoas na prática mesmo mostrando que talvez, que isso com certeza, aliás, vai ajudar a melhorar demais a qualidade de vida. Tá? E de quebra você vai melhorar a sua saúde, sua estética e tudo mais. Tá?